Olá, pessoal! Vamos dar continuidade às nossas atividades de geografia. Então, abra a apostila na página 246, porque hoje nós vamos continuar a falar sobre as regiões do Brasil, né? Como o nosso país está dividido territorialmente falando. Então, nós já vimos nas outras aulas que o Brasil está dividido em 5 regiões e hoje nós vamos falar um pouquinho especificamente de cada uma delas. Então, vamos lá, acompanha comigo a leitura. O Brasil e suas regiões. Atualmente, o Brasil é dividido em 5 regiões ou macro-regiões, que são elas: Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. A primeira versão da atual regionalização do Brasil é de 1970, mas como ocorreram algumas mudanças territoriais, a configuração atual é um pouco diferente da que existia em 1970, isto é, ela sofreu transformações, né? Ela mudou ao longo do tempo para ficar até como é nos dias de hoje. O Sudeste. Então vamos falar da região Sudeste, que é onde nós moramos. A região Sudeste engloba 4 estados, sendo a mais urbanizada e industrializada do país. Segundo o IBGE, mais de 80 milhões de pessoas vivem no Sudeste. Então, a região Sudeste é composta por 4 estados. E aí nós temos uma foto aí, né, da cidade de São Paulo, que faz parte do estado de São Paulo, né? O estado é São Paulo e a cidade é São Paulo. Então vamos ler aqui a descrição. A cidade de São Paulo, na região sudeste, é a capital do estado que tem o mesmo nome. Além dela, outras importantes capitais estão nessa região, como Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Na fotografia, marginal do Rio Pinheiros, São Paulo, em 2016. Então, essa daqui é uma fotografia, né, da marginal do Rio Pinheiros, que se localiza na cidade de São Paulo. Agora vamos conhecer um pouquinho da região norte. O norte. A região norte é formada por 7 estados, então uma região maior, né? Nós vimos que o estado a região sudeste é composta por 4 estados, já o norte são 7. Um dos seus maiores símbolos é a floresta amazônica, né, que se localiza na região norte. Mas a região também possui importantes centros urbanos, como Manaus, no Amazonas, e Belém, no Pará, que são grandes centros aí urbanos que se localizam na região norte. E aí vamos observar também a fotografia e a descrição dela. Manaus, capital do estado do Amazonas, está situada em meio à floresta amazônica. A cidade abriga um importante polo industrial para o Brasil, a Zona Franca de Manaus. Na fotografia, a vista aérea de Manaus em 2015. Então, aí nós podemos observar uma fotografia, né, vista de cima, uma vista aérea da região do norte. Agora aqui na página 247 nós vamos falar da região Nordeste, que é uma região muito bonita e um destino muito procurado por turistas. Vamos lá. A região Nordeste é associada muitas vezes à pobreza e ao quadro climático da seca. Então muitas vezes as pessoas associam a região Nordeste à pobreza, porque realmente existem algumas cidades do Nordeste, né, que ficam na região Nordeste, em que há muita pobreza. E também ao clima seco, porque lá tem pouca chuva, mas o Nordeste não é só isso, e é isso que nós vamos ver. Porém, é uma região com muitos pontos turísticos, especialmente em seu litoral e também em algumas localidades do interior, atraindo visitantes do Brasil e de outros países. Então, muitas pessoas, principalmente pessoas de outros países, procuram essa região aqui no Brasil por conta das praias maravilhosas que nós podemos encontrar nessa região. Então, é um lugar onde há muitos turistas. Como nós podemos observar aí por essa imagem, nós podemos ver o quão belas são as praias, né, da região Nordeste. Essa fotografia, por exemplo, olha, as praias do Nordeste são um dos destinos mais procurados por turistas brasileiros e estrangeiros. Na fotografia, a praia de Porto de Galinhas, né, no Pernambuco, em 2016. Então, olhem só que praia maravilhosa, dá até vontade de dar um mergulho aí de tão lindo que é. Por isso que o Nordeste é tão procurado,
por turistas, tanto brasileiros quanto estrangeiros. Pessoas vêm de todos os lugares para poder passear e aproveitar essa região que é tão maravilhosa. Página 248, o Centro-Oeste. Então agora nós vamos ver um pouquinho sobre a região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste engloba 3 estados e o Distrito Federal, que é a sede do governo federal. Então, Brasília, a capital do Brasil, o Distrito Federal, se localiza nessa região. A construção de Brasília, capital do Brasil, e do Distrito Federal na década de 1950 contribuiu. A construção de Brasília, capital do Brasil, e do Distrito Federal na década de 1950 contribuiu para incentivar a ocupação da região, cuja importância para a economia do país vem crescendo ao longo desses anos. A região Centro-Oeste é muito importante para a atividade agropecuária do país, além de ser uma das regiões com maiores rebanhos de gado. Também se destaca no cultivo de soja para exportação. Então, nessa região aí, o Centro-Oeste, é muito comum, a atividade agropecuária, que é o rebanho de gado, e eles também têm cultivo de soja para exportação, para mandar para outros lugares. E aí tem essas 2 fotografias. A primeira é a Catedral de Brasília, no Distrito Federal, e a outra é rebanho de gados em Sangradouro, no Mato Grosso, em 2018, para representar aí essa atividade agropecuária da região, certo? Agora vamos ver um pouquinho sobre a região Sul. A região Sul, composta de 3 estados, teve uma importante influência europeia em sua formação, pois o governo brasileiro incentivou a vinda de imigrantes europeus, principalmente a partir do século XIX. Essa influência está presente na paisagem e nos hábitos regionais. Então aqui nós temos uma fotografia de uma cidade muito turística e conhecida, que fica no sul, que é a cidade de Gramado. Então vamos ler aqui a descrição. A arquitetura das construções de Gramado, no Rio Grande do Sul, remete principalmente à influência dos imigrantes alemães e italianos. Na fotografia, centro da cidade de Gramado, em 2018. Então, o Sul tem uma grande influência dos imigrantes alemães e italianos. Por isso que a maioria das paisagens lá das cidades da região do Sul remetem a esse clima meio europeu, porque a maioria das cidades foi formadas, por imigrantes, como nós já vimos em alguns conteúdos das aulas anteriores. Certo, pessoal? Vamos lá para as nossas atividades. Abra na página 249. Número 1. Preencha as lacunas das frases a seguir, depois complete o diagrama. Então, aqui nós temos, as alternativas A, B, C, D, E. Todas elas têm um espaço para ser preenchido. Então, você vai ter que consultar o texto para que você descobrir que palavra que vai se encaixar aí em cada espaço. Por exemplo, letra A. Atualmente, o Brasil é dividido em regiões. Então, aqui ele está querendo saber em quantas regiões o Brasil é dividido. Então, se você tiver dúvida, volta lá no texto, que durante toda a leitura nós falamos sobre isso, para você poder completar com a palavra correta ali. Letra B. A região abriga São Paulo e Espírito Santo. Então, aqui está querendo saber qual região do Brasil em que se localiza o estado de São Paulo e o estado do Espírito Santo. E você vai fazer isso nas demais alternativas também, completando com a palavra correta, para que dê sentido aí as frases, consultando o texto se tiver dúvida. Depois que você completar essas frases, essas palavrinhas que você usou aí nos espaços, você vai encaixá-las aqui dentro desse diagrama, que é uma cruzadinha. Você vai colocar as palavrinhas aí dentro, por isso tem que ser as palavras corretas, porque senão o seu diagrama não vai dar certo, ok? Número 2. Observe o mapa da página 241 e localize a região onde você vive. Considere sua região como referência e identifique um estado, uma região, um país ou um oceano que esteja. Letra A norte de sua região. Letra B, a sul de sua região. Letra C, a leste de sua região.
e letra D, a oeste de sua região. Então, não sei se você se lembra, mas no bimestre anterior nós falamos sobre os pontos cardeais, né? Que são 4: norte, sul, leste e oeste. Então, a primeira coisa que você vai fazer para que você realize essa atividade, você vai lá no mapinha da página 241 e localizar a região que você vive. Vou dar uma dica. Nós moramos na região sudeste, né? Já falamos isso aqui várias vezes. Então você vai usar a sua localização, a sua região como referência para que você possa responder aí essas perguntinhas. E aí você vai localizar aí algo que esteja a norte da sua região, né? Que fique a norte do sudeste, algo que fique a sul do sudeste e algo que fique a leste e depois a oeste da região sudeste, para completar aí. Essas são respostas pessoais. Página 250. Pesquisando culturas e elementos regionais. As imagens a seguir contêm elementos típicos da cultura e das paisagens de algumas regiões brasileiras. Por meio de pesquisas em livros ou de entrevistas com seus familiares, descubra de que regiões são os animais, as paisagens e os alimentos retratados a seguir, ou em que regiões eles são mais comuns. Então aqui, né, está sendo apresentado 5 imagens. Essas imagens, cada uma delas representa uma região do nosso país em que nós vivemos, né, aqui do Brasil. Então você vai fazer uma pesquisa, você pode usar a internet ou perguntar para alguém, ou se você tiver algum livro que você possa pesquisar, você também pode. E aí você vai descobrir a que região cada imagem dessas daí representa e escrever aqui embaixo na linha. Por exemplo, a primeira imagem, o boto cor-de-rosa. De que região do nosso país ele é? Né? Qual região que ele representa? Então pesquisa lá e anota aqui embaixo a região de cada uma dessas imagens, ok? Página 251. Número 1. Utilize o espaço a seguir para criar um desenho que represente a região onde você vive. Então, você vai utilizar esse espaço aqui em branco e vai fazer um desenho para representar a região em que nós vivemos, né? Qual é a região que a gente vive, nós que estamos aqui no estado de São Paulo? O estado de São Paulo se localiza em qual região do Brasil? Nós já falamos sobre isso em vários momentos aqui. Então, faça um desenho que represente a região em que você vive, ok?